Elias é um vulto, é um ícone, é uma referência, um modelo. Elias é uma expressão, é um dos mais notáveis personagens veterotestamentários. A extensão do seu ministério é digna de nota, e a Bíblia dedica muitos capítulos à sua história. Ele surge de uma cidadezinha perdida no mapa. Ele descende da região remota de Gileade, de um lugarejo chamado Tisbé. Daí, reiteradamente, ele se é apresentado como Elias, o Tisbita. Numa época de apostasia, idolatria e corrupção generalizada, Deus o catapulta à posição de profeta e o introduz no palácio em Samaria, em Israel, onde Acabe e a rainha estavam levando o povo a um afastamento cada vez mais assintoso, um afastamento de Deus. E não obstante o povo ter se desencaminhado e prestado culto a Baal, uma divindade em que Jezabel havia se tornado a voz mais eloquente em defesa ao culto ao balaísmo, as coisas por lá andavam de mal a pior. E Deus sempre levanta alguém para mudar o panorama, o quadro, a situação. Um homem de verdade, ele consegue abalar um mundo de impostores. E Deus levanta Elias para ser a sua voz profética, o seu representante, a fim de trazer o povo de volta a Deus. Mas antes de me aprofundar no tema ou no texto, eu quero aqui anunciar o título e o subtítulo da mensagem desta manhã. Eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Diga comigo, eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Quem diria, né? Um homem dessa envergadura está debaixo de um zimbro, de uma giesta, de um arbusto, um deserto, pedindo a Deus a morte. Já basta, Senhor, porque é melhor morrer do que viver. Em outras palavras, não dá mais. Estou cansado, exausto, exaurido e não quero mais saber de abrir a minha boca, não quero levar mais a sua palavra. Chega, já deu. Aí ele vai e joga a toalha. Já basta. Que oração pessimista, né? Ainda mais vindo de uma figura tão emblemática como Elias, um profeta. Audacioso, corajoso, timorado. Cara que topava qualquer parada. Enfrentou os profetas de Baal, os matou um a um, 450. Depois, ele a pé passa Acabe indo de carruagem. Olha que disposição física, que preparo
físico, que performance. O problema é que onde se tira e não se põe, acaba. E ele está desprendendo energia. Ele está dando o máximo de si. E ele não percebe que o copo está ficando cheio. E quando o copo fica absolutamente cheio, se colocar uma gota, ele entorna. Ele é ativo, dinâmico. Ele é um homem que está na linha de frente. Ele não mede esforços. E eu me lembro de um jovem pregador, pastor escocês chamado Robert Murray McCain, que ele colocou no coração o desejo de evangelizar todo o seu país, que não é um país grande, a Escócia, mas é uma tarefa hercúlea para um único evangelista. E Robert McCain, ele incansavelmente percorria quilômetros e quilômetros, negligenciava a refeição diária, o sono, e ele foi se debilitando por falta de proteína, vitamina, nutriente, por falta do merecido e necessário descanso. Ele foi se debilitando ao ponto de contrair tifo, por estar vulnerável às doenças suscetíveis à enfermidade, e ele vai parar num leito de enfermidade. Quando visitado por um dos seus amigos, com voz entrecortada e chorosa, ele diz: meu amigo, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, e agora o que fazer com a mensagem? Ele usou de uma figura de linguagem. O cavalo a que ele se referia era o vigor físico, era o corpo, era a saúde. E ele estava dizendo, confessando: eu matei o cavalo, eu negligenciei o sono, as refeições diárias, eu levei meu corpo à exaustão, aos limites que não foram observados, e eu colapsei. E morreu aos 29 anos. Não completou 3 décadas de existência terrena. E Elias, ele está caminhando para um colapso, porque a vida dele é uma correria, agenda lotada, ele topa qualquer parada, ele não se cala, e ele faz até o que Deus não manda, porque em nenhum momento a Bíblia diz que, uma vez tendo desafiado, desmascarado o balaísmo ou os profetas de Baal, que ele deveria matá-los, mas ele assim o faz. Ele o mata, todos os profetas. Ele mesmo cumpre esse papel. Ele passa a espada em todos eles, e ele está desprendendo energias. Ele está se esforçando e levando o seu corpo à exaustão. Aí veio a gota d'água que faltava. O copo está cheio, está tenso, sob pressão, estressado, exausto. E quando ele mata todos os profetas, Acabe chega no palácio, a mulher dominante, autoritária, malfazeja, diz: desembucha, homem, tem alguma coisa para me contar? Está escondendo o quê? Aí o texto diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias fizera, e como ele matara ao fio da espada totalmente todos os profetas. Aquela mulher, irmãos, que já era uma mulher encrenqueira, ela fica com sangue nos olhos e nunca pensava com o cérebro, pensava com a bilis do fígado. Aí ela explodiu. Mateus Henry, um teólogo, diz que há pessoas que expulsam demônios, há outras que têm demônios, e ainda há outras que são demônios. Aí eu vejo a terceira parte se encaixando perfeitamente na figura desta mulher. Ela não expulsa, ela não tem, ela é um demônio.
Essa mulher fica tão encolerizada que ela pega um mensageiro e diz: procure este profeta de meia tigela, percorra esse país de canto a canto, Valados, Campinas, e diga para ele que eu dou 24 horas para ele ser um homem morto, ele vai virar de defunto. Como ele matar os meus profetas, ele também vai ser morto. Aí, irmãos, o versículo 46 do capítulo 18, que antecede o capítulo 19, fala que a mão de Deus estava sobre Elias, mas quando veio a ameaça, Elias, ele se esquece que a mão de Deus está acima dele para protegê-lo. Ele teme mais a mão de Jezabel do que a proteção, do que confia mais na proteção da mão de Deus. Aí ele foge, ele vai para o desertão, pé para quem te quer. Caminho de um dia, exausto. Quando ele é ameaçado, ele teve medo, e o medo neutraliza a fé. Alimente a sua fé e o teu medo morrerá de fome. Mas se você alimentar o seu medo, é a sua fé que se debilitará. Este homem, irmãos, para escapar com vida, para não morrer na mão daquela megera, ele foge, porque ela representava o governo. Seu marido era um calça frouxa, um pusilânime. Quem mandava e desmandava era ela mesma. Ela usava o sinete, que representava a caneta de hoje. Ela que assinava tudo. Era um pau mandado. O marido temia ela, e quem não temia? Mas não se esperava que o profeta fosse temer. Mas o profeta sabia o grau de malignidade, e de que quando ela dizia uma coisa, ela ia até as últimas consequências. Porém, este profeta que fugiu para não morrer, agora ele está debaixo do zimbro pedindo a Deus a morte. E no final da história ele não morre, ele é arrebatado. O plano dele era um, o de Deus era outro. Ele foge para não morrer, ele pede para morrer, é uma figura contraditória. E no final da história, não morreu. Tu está com o teu plano, mas o plano de Deus é outro. Oh Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tu vem com um pensamento na cabeça, e Deus está dizendo: sabe de nada, inocente. Aleluia! Tu colocou um ponto final na tua história, eu coloco uma vírgula, porque ainda tem muita coisa para ser escrita. Mas, irmãos, debaixo do zimbro, aquele homem faz uma oração pessimista: já basta, ó Senhor, porque é melhor morrer do que viver. Isso é depressão, irmãos. Pressão. Não aguentou a pressão. Diga assim: depressão. Depressão. É pressão demais. É pressão demais. Se você nunca teve, Se você nunca teve, não julgue, não julgue. ajude. Ajude. Deus, glória a Deus. Porque é muito fácil a gente criticar o outro que está fazendo cara feia, quando é o outro que está com um calo e com um sapato apertado. O calo não está no teu pé, o sapato apertado também não. Então é fácil fazer juízo de valor. Está de mimimi, seu crente Nutella. Toma jeito, levanta daí. Preguiçoso, acomodado. Não se entrega. Só sabe a dor do calo quem calça sapato apertado. É verdade. O calo está no pé de Elias. O sapato apertado está no pé de Elias, não está no teu. É por isso que tu censura. É por isso que você diminui o outro quando ele está depresso, depressivo, melancólico.
porque você não sabe o que significa depressão. Elias não está depressivo porque ele é fraco. Elias está depressivo porque só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. E ninguém consegue ser forte o tempo todo. Uma hora a cobrança vem. Levou o corpo à exaustão. Se tornou escravo de uma agenda. Não dormiu quando precisava dormir. Negligenciou no quesito refeição. Aí a fatura chega. Pode demorar, mas chega. Meus queridos irmãos, a fé não dá imunidade aos transtornos mentais. É falta de oração, por isso que está deprimido. Quem aqui ora mais do que Elias orava? É falta de oração? Eu só vejo esse homem orando. A fé não dá imunidade aos transtornos mentais. Quem resolve essa situação é o apóstolo Tiago, autor de uma carta que leva o seu nome. No capítulo 5, versículo 17 e 18 diz: Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando ele para não chover, não choveu por 3 anos e meio. Orando ele para que chovesse, Deus enviou a chuva irrigou a terra e a terra produziu seu fruto. Um homem que tinha a chave para fechar e abrir o céu está debaixo do zimbro, pedindo a Deus no seu ânimo a morte. Elias era assim como a gente, gente como a gente. Era o cara, mas era gente como a gente. Era o cara para desafiar os 450 profetas de Baal. Era o cara para degolar todos eles, mas também é gente como a gente. Meu Deus. Comedor de arroz, feijão e ovo que faz a alegria do povo. De carne, osso, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. Um grande profeta, mas usava latrina como todos nós. E é por isso que eu boto minha barba de molho, mesmo sem ter barba, e fico com o pé no chão, dizendo: toda a minha eficiência sem a suficiência de Cristo é pura deficiência. É verdade. É, meu Deus. A suficiência dos meus méritos está em eu saber que os meus méritos não são suficientes. Deus pode te usar estratosfericamente, poderosamente, mas você é um barro, você é um vaso de barro. E Elias descobre isso na prática. Aquele homem corajoso, timorato, audacioso, fervoroso, agora está debaixo do zimbro, Meu Deus. pedindo a Deus o seu ânimo à morte. E antes de partir para o desertão, ele comete alguns erros. A Bíblia diz que ele deixou ali o seu moço. E tudo que uma pessoa com depressão precisa é de vínculos afetivos, é de uma boa amizade. E ele abre mão, porque o depresso se isola. Ele se enclausura no quarto escuro, debaixo do lençol, que é fino e leve, mas para o depressivo pesa 1 tonelada. Você pensa que é fácil sair debaixo do lençol. Para o depressivo, aquele lençol é inamovível, pesa demais, não se move. Existem 3 tipos de depressão: depressão endógena, depressão exógena e depressão atípica. O que é uma depressão endógena? É aquela que tem ligações com a interioridade do ser. É uma depressão que tem origem nos fatores internos, biológicos. Existem pessoas que nascem com déficit de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que há um leque, uma multiplicidade de neurotransmissores: dopamina, serotonina,
noradrenalina e tantos outros neurotransmissores. Então, existe um empobrecimento, um déficit de substância química no cérebro, que existem crianças depressivas, adolescentes depressivos, jovens depressivos, adultos depressivos, anciãos depressivos, gente que passa a vida toda tendo que tratar a depressão desde a mais tenra idade, por causa da depressão endógena. E o que é depressão exógena? Esta é causada pelos fatores externos. Divórcio. Mexeu com a psique. Mexeu com as emoções. Sonhou em levar a vida toda com aquela princesa, com aquele príncipe. Aí depois flagrou, não era príncipe, era um sapo. Não era uma dama, era uma piriguete. Meu Deus. Mexe. Ou se encantou com um rabo de saia e abandonou a esposa, os filhos. Isso é duro. Falência de um negócio, perda de um ente querido, desemprego, a descoberta de uma doença rara e incurável, mexe com o psicológico e pode desencadear uma depressão. E a depressão atípica é mais conhecida como a depressão sorridente e é a mais perigosa. Porque são pessoas que continuam trabalhando, mas estão deprimidas. Continuam estudando, ainda que estejam deprimidas. Colam grau, batem cartão quando chegam na empresa, batem o cartão quando saem da empresa, tocam a vida, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da esposa, mas está deprimida. E normalmente a depressão sorridente ou atípica, ela é acompanhada de uma ideação suicida. Aí o telefone toca à tarde e alguém diz assim: está sabendo de fulano? Não, suicidou. Não é possível. Me ligou hoje de manhã, mandou um áudio alegre, sorrindo, contou até uma piada, me fez sorrir. A depressão sorridente, quando atinge uma pessoa, normalmente essa pessoa mascara e toca a vida numa boa, mas está cheia de macaquinhos na cabeça. Meu Deus. O que é ideação suicida? Não é pedir a Deus para morrer. Elias não sofre de ideação suicida. Ideação suicida é dizer: se Deus não me matar, deixa comigo, eu sei como fazer. Uma corda, me jogo de cima do túnel, enfrenta uma carreta 100 por hora, começa a pensar como dar cabo à vida. Por isso nunca diga que é frescura. Por isso seja solidário, amável, empático. Ninguém tem o direito de criticar a dor do outro se não a sente. Aí você diz assim: não está falando nada comigo, porque eu sou crente, essa coisa não me pega. Eu me lembro de uma frase de José Saramago, que nasceu em 1922 e morreu em 2010, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, escritor português. Ele disse: se tens um coração de ferro, faça bom proveito, o meu é de carne e sangra todo dia. Se teu coração é de ferro, parabéns. O meu, de Alex Cardoso, é de carne e sangra todo dia. Todos os dias, se não todos, quase todos, quando eu uso o vaso sanitário, eu digo: eu preciso de Deus. Eu não sou ninguém sem Deus. Meus queridos irmãos, existe a depressão leve, a moderada e a grave. Analisando o estado de Elias, eu acredito que ele enfrentou uma depressão moderada. E essa depressão o afetou de forma negativa, de modo que mexeu com a forma como ele se sentia, pensava e vivia.
Quando você pergunta a um depressivo, e aí, como é que você está? Normalmente ele vai dizer a maior mentira do século. Estou bem, não se preocupa não. Aí você tem que ter sensibilidade espiritual, discernimento do espírito, para você flagrar aquilo que está na parte mais profunda do ser. Eu me lembro que J.I. Packer, um pregador e pastor anglicano, num culto de formatura, em que na igreja anglicana, quando você se forma, você é designado para uma paróquia para poder pastorear uma igreja, uma congregação. J.I. Packer perguntou para aqueles recém-formados: vocês querem ser bem-sucedidos como pastores? E eles aqueceram com a cabeça. Vocês querem ser bem-sucedidos como pastores? Eles disseram: queremos. Então preguem sobre sofrimento, preguem sobre sofrimento, preguem sobre sofrimento, porque é um coração despedaçado em cada mão. Quando você que é pastor ou pregador subir numa tribuna e não ter certeza, tiver dúvida sobre o que pregar, não tem uma palavra-chave, não tem um tema, não sabe se vai falar de amor, de fé, não sabe se vai falar de escatologia ou se vai falar de antropologia bíblica, então opte por falar de sofrimento, porque quem está te ouvindo está sofrendo. Uns mais, outros menos, mas todos nós estamos na vala comum do sofrimento. Não tem como você errar quando você prega, aborda o tema do sofrimento. Quem sabe sofrer sofre menos, quem não sabe sofrer sofre mais. A verdade é que todos nós sofremos, uns mais, outros menos, mas o sofrimento faz parte do pacote. Elias então, irmãos, abandona o moço e torna o seu estado ainda pior, porque ele viola um princípio da cooperação, o princípio do colegiado, o princípio da unidade, da união. Lá no Éden, Deus já havia dito que não é bom que o homem esteja só. Salomão, em Eclesiastes 4, 9, 10 e 11 diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. E Elias estava indo para uma derrocada, e ele abre mão da amizade, do vínculo afetivo, e opta por uma carreira solo. Daqui em diante eu me viro. Não, você precisa de vínculos afetivos, mesmo sendo um grande líder. Quem sabe se não foi por uma questão de orgulho também, é que esse moço que me acompanha só me viu por cima da camiseta. Esse moço que me acompanha só viu a melhor parte do profeta Elias: corajoso, audacioso, um homem de fé, homem miraculoso, extraordinário. Mas agora não. Eu estou pensando em coisas horríveis que eu não quero nem que ele perceba, porque isso vai arranhar minha reputação. Então, para não desnudar a alma, para não permitir que o moço soubesse que ele também era de carne, osso, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano, ele parte com uma carreira só. O líder é aquele que tem infinitas necessidades dos outros. Ninguém triunfa sozinho. Ninguém é uma ilha, somos todos parte de um grande continente. Aprove a sabedoria divina fazer com que um homem sempre necessitasse de outro homem. Nós nos completamos dos outros. Nós somos seres gregários e não podemos viver isoladamente. Aí ele vai para o deserto, caminho de um dia, sai atabalhoado, às pressas, não leva uma maçã, um lanchinho, uma marmita, um marmitex, não leva nada, está faminto, debilitado, e debaixo do zimbro ele faz uma oração pessimista, pede no seu ânimo a morte, e a Bíblia diz que ele deita. É uma forma de: enquanto eu durmo, eu não tenho que enfrentar a dura realidade. Às vezes, as pessoas que muito dormem, é uma fuga para não enfrentar a verdade, a realidade nua e crua.
para tirar uma pessoa do estado de depressão é muito difícil. Andrei Solomon, um escritor nova-iorquino, ele diz que a depressão se cura com remédio, terapia e com fé. Às vezes é necessário o uso de remédio. Às vezes é imprescindível que se faça terapia. E a fé é imprescindível. Imprescindível. Aí, irmãos, Deus olha para o profeta, ele está dormindo, faminto, desejoso de morrer. Havia pouco pedido para Deus lhe tirar a vida. Acontece que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, repitam assim comigo: a força que você precisa, virar do céu. Virar do céu. Aí quando você disser assim, virar do céu, você aponta para cima. A força que você precisa, A força que você precisa. virar do céu. Virar do céu. Lá no deserto não tinha maqueiro, enfermeiro, assistente social, psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo, centro terapêutico. Lá no deserto não tinha farmácia, farmacêutico. Não havia diazepam, diazepax, Rivotril, ansiolítico. E ainda hoje, tendo tudo isso, às vezes não se tem recurso, vai esperar uma consulta pelo SUS, vai demorar 6 meses para você ter uma tratativa com um profissional da saúde mental. Ainda hoje, eu posso lhe assegurar que a força que você precisa virá do céu. Sozinho. Aí Deus diz para um anjo: vai lá, leva pão cozido na brasa da panificadora do céu e leva água do meu rio, do rio de Deus, água fresca para o meu servo. Glória a Deus. Aí o anjo vem e a Bíblia diz que ele tocou no profeta. O toque é imprescindível, é importante. A esposa precisa ser afetiva, o marido afetivo, não só efetivo, carreirismo, arregaçar as mangas, fazer acontecer. Seja efetivo. Mas o profeta foi tão efetivo que colapsou. Agora ele precisa de um toque, de um abraço, de um afago. O anjo vem e não paga sermão, não. Olha, quem te viu, quem te vê, hein? Que decepção! Nunca faça isso com uma pessoa deprimida. Meu Deus. O anjo não dá sermão em Elias. O anjo dá pão. Oh Deus. O anjo dá água. E você quer dar bronca. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Isso é inumano. É desumano. Fica fácil criticar o outro quando o sapato apertado e o calo não está no teu pé. Aí a Bíblia diz que ele comeu e bebeu e tornou a se deitar. Deus disse: repita a refeição. Glória. O homem precisa de bis. Aí a Bíblia diz que o anjo tocou pela segunda vez. Aí eu me lembro de Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, psiquiatra neofreudiano, nascido em 1875 e morto em 1961. Ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Existem pessoas que elas se tornam cultas, intelectuais, ricas, endinheiradas, elas ganham cultura, dinheiro, mas perdem a alma, a capacidade de se solidarizar. Elas perdem a sensibilidade.
E o anjo cumpre esse papel. Ele toca. Quando toca, ele acorda e diz: como? Eis aí a sua cabeceira, pão cozido na brasa. Eis aí a sua cabeceira, água para te dessedentar. Ele come, ele bebe, mas torna a dormir. O anjo vai lá, o acorda, o toca e o admoeste, diz: coma de novo, beba de novo. Mas depois que ele comeu de novo, bebeu de novo, a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele sai debaixo do zimbro e vai para o pico da montanha. Que elevação, que crescimento, que mudança de quadro. Glória a Deus. Deus vai te tirar do marasmo. Deus vai te tirar da bancarrota. Deus vai te tirar desse vazio. Deus vai te catapultar para uma posição diferente, extraordinária. Diga assim comigo: a sua missão é maior do que a sua dor. Era o que o anjo estava dizendo para Elias. Ô Elias, tudo bem que você está depresso, tudo bem que está doendo, eu entendo, mas há algo que é maior do que a sua dor, é a sua missão. Aí o versículo 15 do capítulo 19 diz assim: e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que quando Elias pensava que estava tudo acabado, ainda havia grandes obras a serem realizadas. Ungiu o rei da Síria, ungiu o rei de Israel e ungiu o seu sucessor. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: Senhor, é a última cartada, saindo daqui eu vou jogar a toalha. Deus está dizendo: muito comprido é o seu caminho, tem muita coisa para você fazer. Esse coração ainda vai demorar para parar de bater. Tudo quando vê a sua mão para fazer, faça. Diga comigo: a sua missão é maior do que a sua dor. Vou dizer uma coisa para vocês sobre isso. Alex Cardoso, que vos fala. Passei por uma área de estágio em 86, na mesma que o então presidente Bolsonaro passou. General Heleno. Sou de formação paraquedista do Exército Brasileiro. Fazia halterofilismo, agachamento com 167 quilos. Aos 41 anos de idade, fui diagnosticado com 5 doenças neuropáticas e também com uma disfunção nas vias aéreas que impedia o oxigênio chegar na sua plenitude ao cérebro. Sofri 3 desmaios enquanto dormia, perdi a consciência, recobrei a consciência e passei ileso, porque não fiquei com uma lesão, apesar de ter ficado sem oxigênio. Aleluia. Fui investigar, me pediram para fazer um exame de polissonografia. Morando em São Paulo, eu fui para minha terra natal à época, em 2014, para fazer um exame de polissonografia. Fizeram mais um exame, eu fiz outro, e apresentou o mesmo problema, 54% de oxigênio no cérebro, faltava 46%. Fiz um terceiro, 54% de oxigenação no cérebro. Disseram: você vai ter que fazer uma cirurgia para liberar as vias aéreas para o oxigênio chegar no seu cérebro, porque você é um forte candidato para um acidente vascular cerebral
um infarto agudo do miocárdio e mais essas possibilidades. Eu tenho um filho especial chamado Alex Juan, que tem crâniosinostose e síndrome de Carpenter. Eu tenho uma esposa que perdeu a mama direita por conta de um nódulo, de um câncer. E ela perdeu o pai através de um infarto súbito, morte súbita, e perdeu logo depois a sua mãe. E entrou numa depressão exógena e volta e meia ela está com depressão. E eu disse, eu preciso cuidar da minha esposa e do meu filho, o mais velho, Boris, em Portugal. Estuda lá. E eu disse, eu preciso cuidar de mim para continuar cuidando deles. Eu até agora cuidei deles e nunca cuidei de mim. Mas para eu continuar cuidando deles, eu tenho que cuidar de mim. Fiz uma cirurgia chamada ortognática bimaxilar reconstrutiva. No meu caso, ela não foi exitosa. De modo que eu sofri algumas lesões no nervo trigêmeo, sofro de fotofobia. Tem dia que a luz do dia me incomoda e à noite a lâmpada elétrica também. Eu lia 6 livros por mês. Hoje eu não consigo ler um por causa do desconforto ocular. Muitas vezes eu pregando, dando palestra, eu prego de olhos fechados por causa do desconforto da luz. E se isso vier acontecer aqui, não estranhe. Eu sofro de confusão neural por conta de um dos nervos terem sido lesionado. Eu tenho parestesia, não sinto o meu rosto, meu queixo, a ponta da minha língua e o céu da boca, como se fosse uma pressão empurrando o céu da boca para cima. Eu tenho 54 parafusos de titânio no rosto e 8 placas de titânio no rosto. Por um ano eu fiquei com o espelhinho da minha mulher, que ela carrega na bolsa, olhando a cada 5 minutos para ver se minha boca estava aqui, porque a confusão neural faz com que o meu cérebro não reconheça que a minha boca está onde está. Eu sinto como se minha cabeça fosse enorme, como se ela fosse muito pesada, principalmente na região da face. E esse desconforto todo, eu sei que a boca está simétrica, linear, mas não é isso que meu cérebro me diz. Por que o pastor Alex está dizendo isso? É coitadismo? Vitimismo? Não. A tua missão é maior do que a sua dor. Oh Deus, aleluia. O cara que fazia agachamento com 167 quilos nas costas, hoje, se a caneta cair para eu me abaixar, pegar, eu vou erguer meu corpo sob fortes dores e desconforto. Mas eu viajo, eu prego, eu ensino, frequento aeroportos. Estive recentemente em Atlanta visitando a igreja Batista Ebenezer, que foi palco de muitas pregações, mensagens entregues por aquele estadista negro norte-americano. Me fugiu agora da cabeça. Martin Luther King Jr. E Martin Luther King Jr. tem uma frase que diz assim: voe, mas se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, arraste-se, mas não pare. Aleluia. Eu já voei, não vou mais. Eu já corri, não corro mais. Eu já andei, não ando mais. Eu me arrasto, mas eu não paro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Meu pastor, Deus o abençoe, patrimônio do Ministério de Madureira, pastor José de Campos, nosso eterno secretário da Conamate. A sua missão é maior do que a sua dor. A sua missão é maior do que a sua dor. A sua missão é maior do que a sua dor. Não desista, não. Depressão se cura.
E Deus tem essa cura para você. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado. Recentemente a gente lançou esse livro, Depressão no Altar, quando pastores e obreiros precisam de ajuda. É claro que eu dei uma palhinha aqui. Esse livro trata das seguintes questões, se você desejar, se você conhece alguém. Só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo, é o capítulo 1. Depressão é pressão demais, se você nunca teve, não julgue, ajude, é o capítulo 2. A fé não dá imunidade aos transtornos mentais, o capítulo 3. A força que você precisa virá do céu, o capítulo 4. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura, é o capítulo 5. Nada nos torna tão grande como uma grande dor, é o capítulo 6. Nem sempre há explicação para a dor, mas há um aprendizado, capítulo 7. Nossa eficiência sem a suficiência de Cristo é pura deficiência, capítulo 8. A sua missão é maior do que a sua dor, capítulo 9. E para terminar, capítulo 10, quando tudo parece perdido, Deus tem um recomeço. Glória a Deus. E para